Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou continuar com o Clean Code na prática. Assim eu peço que você incentive o meu trabalho deixando o seu like, o seu comentário e se inscrevendo no canal. Eu vou iniciar com uma frase que expressa o espírito do Clean Code, focando no aspecto que eu vou abordar esta semana: a injeção de dependência desacopla o código e facilita a criação de testes de unidade eficazes, permitindo a substituição de dependências reais por versões simuladas, promovendo um código limpo e testável. Então, testar é crucial para garantir a qualidade, a manutenção, a evolução segura do código e a adoção de práticas modernas de desenvolvimento de software. E a injeção de dependência, ela facilita os testes de unidade ao permitir que dependências externas de uma classe sejam fornecidas a ela, em vez de a própria classe criar essas dependências internamente. Então, nós vamos continuar a nossa jornada rumo ao código limpo, seguindo os princípios do Clean Code. Vamos recordar o código inicial, que foi o nosso ponto de partida e que era um código sujo e sem aderência ao Clean Code, embutindo diversos problemas. Então, após aplicarmos as regras do Clean Code para a nomenclatura, números mágicos, código duplicado, princípios SOLID e padrões de projeto, nós chegamos ao código do nosso projeto que eu vou mostrar a seguir. Então vou abrir aqui o nosso projeto. Então eu criei para esta semana um novo projeto chamado Projeto Código Limpo Final, onde eu tenho o código da nossa implementação feito na semana anterior e o código que nós vamos realizar nessa semana. Então nós criamos uma enumeração para definir o tipo de cliente, criamos constantes para expressar o percentual de desconto definido para cada tipo de cliente, criamos 3 interfaces para desacoplar o nosso código, separando as responsabilidades do cálculo de desconto por status da conta e também desconto por fidelidade. E também definimos a interface que vai aplicar o desconto. E nas implementações, definimos a implementação da classe concreta calculadora de desconto por fidelidade, que realiza o cálculo de desconto por fidelidade. E em Factory aqui, criamos a classe concreta que realiza o cálculo do desconto pelo status da conta. E assim nós chegamos a um código mais limpo e aderente às boas práticas. Então o que eu preciso fazer essa semana? Embora a nossa implementação atual já reflita um código mais limpo e modular, nós vamos ter que ajustar agora o código da classe calculadora de desconto que eu estou mostrando aqui. Nós vamos refatorar esse código, vamos incorporar todas as melhorias que implementamos. Então eu vou fechar tudo aqui, vou mostrar o código da classe calculadora de desconto que nós vamos refatorar e vai possuir esse código aqui. Então aqui eu vou aplicar o princípio DIP, o princípio Dependency Inversion Principle. E eu vou usar aqui para fazer isso a injeção de dependência. Então essa classe calculadora de desconto, ela é responsável por calcular o preço final com desconto de um produto, com base no status da conta do cliente e sua fidelidade. Aqui eu estou declarando variáveis do tipo das 2 interfaces que nós criamos. A interface e calculadora de desconto status conta Factory define um contrato para criar objetos que vão calcular descontos com base no status da conta. E a outra interface e calculadora de desconto por fidelidade define um contrato para calcular descontos com base na fidelidade, levando em conta o tempo desde a criação da conta. E as dependências injetadas no construtor aqui, que são essas 2 interfaces, elas vão promover então um acoplamento fraco e vão facilitar a simulação. Então aqui eu estou injetando essas interfaces que devem ser registradas como um serviço usando um container de injeção de dependência. E aqui eu tenho um método aplicar desconto, que ele recebe o preço do produto, o status da conta e o tempo de fidelidade em anos, que são as entradas aqui desse método. Aí eu estou usando a instância de calculadora desconto status conta Factory para obter a calculadora de desconto apropriada para o status da conta. E vou aplicar o desconto no preço do produto. A seguir eu vou calcular o desconto de fidelidade e vou retornar o preço final. Então aqui
eu tenho a aplicação do princípio da inversão de dependência. Então, a classe calculadora de desconto, ela não depende de implementações concretas das calculadoras de desconto. Ela depende de abstrações, das interfaces que definem o comportamento dessas calculadoras. Isso permite mais flexibilidade, pois você pode conectar diferentes implementações das interfaces dependendo das regras de desconto específicas que você desejar aplicar. Então, eu tenho aqui um acoplamento fraco que facilita os testes e a manutenção, porque se eu alterar uma parte, essa alteração não vai se propagar por todo o meu sistema. E também vai ser mais fácil eu adicionar novas calculadoras de desconto sem eu ter que modificar a lógica principal da classe calculadora de desconto. Esse é o código final da nossa classe calculadora de desconto já refatorado, usando as interfaces, usando a injeção de dependência e usando os recursos que nós já implementamos nas semanas anteriores. Então eu vou retornar ao meu projeto, vou vir aqui na classe, olha, calculadora de desconto, e aqui eu vou remover todo esse código aqui, ó. Eu vou definir o código que eu acabei de mostrar. Então, inicialmente, eu vou definir as variáveis do tipo das minhas interfaces, né? Então, vou incluir aqui os namespaces. A seguir, olha, eu vou selecionar essas variáveis e eu vou mandar ele gerar o construtor, onde ele vai estar injetando essas interfaces. Olha aqui, ó. Vou trazer isso mais para cá. Pronto, então fiz a injeção de dependência das interfaces no construtor da classe e a seguir eu vou definir o código do método aplicar desconto, que vai usar a instância aqui, ó, injetada para calcular o desconto por status da conta e o descontos por fidelidade. Então, o código final da nossa classe calculadora de desconto, ela ficou definido dessa maneira. Então, agora eu preciso mostrar como utilizar essa classe, né? E eu vou fazer isso aqui, olha, na classe Program. Vou definir o código aqui, ó. Eu vou mostrar aqui agora o código que eu vou utilizar. Então, para utilizar a classe calculadora de desconto, aqui no nosso projeto console, nós vamos ter que configurar a resolução das dependências na classe Program, no método main, aplicando o princípio, né, DIP. E para isso eu vou precisar instalar no meu projeto o pacote Microsoft Extensions Dependency Injection, porque eu vou usar a injeção de dependência. E aí eu vou fazer a configuração da resolução das dependências usando este código aqui, ó, que eu vou explicar. Então aqui, ó, eu estou criando uma nova coleção de serviços, que é a base para a configuração da injeção de dependência. E a seguir, ó, eu estou usando aqui o tempo de vida Scoped, que indica que a instância da fábrica será criada por solicitação dentro do mesmo ciclo de vida. Estou usando para isso o método addScoped, que registra a interface e a sua implementação. Então aqui eu tenho interface, aqui calculadora desconto status conta factory, é a implementação dessa interface. A mesma coisa para a interface calculadora desconto por fidelidade, aqui é a sua classe concreta. E aqui, ó, eu estou registrando a classe calculadora de desconto, sem especificar uma implementação concreta. Então isso vai permitir que o mecanismo de injeção de dependência forneça a instância correta com base nas dependências já registradas. E aqui, ó, Build Service Provider finaliza a configuração e constrói o provedor de serviços, que vai criar as instâncias registradas. A seguir eu estou obtendo a instância da classe calculadora de desconto, usando o método getService. E aqui eu estou lançando uma exceção caso eu não consiga obter essa instância. Então ele vai me lançar uma exceção Invalid Operation Exception com essa mensagem. Então, todo esse código aqui, ele registra os serviços relacionados aqui às minhas interfaces no container DI e com isso eu posso obter a instância de calculadora desconto que foi injetada no construtor da classe calculadora de desconto. Então, essa seria a primeira parte do código. Então, a injeção de dependência, ela permite fornecer dependências para o objeto de forma externa. Estou injetando a dependência na classe calculadora de desconto, em vez de eu ter que criá-la internamente. E aqui eu estou recuperando essas instâncias, configurando a resolução da dependência. Então, isso vai facilitar a implementação do princípio DIP, porque eu estou permitindo assim que os módulos de alto nível dependam das minhas interfaces que foram implementadas aqui em calculadora de desconto.
e não de implementações concretas que eu teria que criar na classe, caso eu não fizesse essa implementação. Então a seguir eu vou mostrar o restante do código da classe Program. Então eu vou usar a injeção de dependência, vou criar a instância de calculadora de desconto e vou usar essa instância, ó, para aplicar o desconto para o cliente padrão, cliente especial, cliente ouro e cliente VIP. Aqui eu estou calculando o desconto definindo um preço único do produto como R$100 e um tempo de conta em anos linear para todos os clientes de 3 anos. Então vamos retornar e vamos implementar esse código aqui, ó. Então eu vou iniciar definindo, né, a configuração do container DI para obter a resolução dos serviços. Então para fazer isso eu vou ter que incluir aqui no meu projeto o pacote Microsoft Extensions Dependency Injection. Vou vir aqui em Tools, Manage and Get Package for Solution, em Browser aqui, ó, vou selecionar o pacote e vou incluí-lo aqui, ó, no meu projeto com código limpo final, que é o projeto que eu estou usando, né? E vou instalar. Vou aplicar e agora eu posso usar esse recurso e definir aqui o código. Então eu vou iniciar definindo aqui a obtenção dos serviços, ó. Vou ter que incluir referências aqui, né, a Microsoft Extensions Dependency Injection, as minhas interfaces, as classes concretas da Factory, das implementações e da calculadora de desconto. Aí eu vou obter a instância dessa classe, usando aqui o operador de coalescência nula, né? Se eu não conseguir obter, ele vai me lançar essa exceção. E a seguir eu vou realizar o cálculo, usando aqui, apenas para a gente testar, a definição de um preço de produto como R$100 e um tempo de conta como 3. E aí, para cada tipo de conta eu vou calcular e vou imprimir o desconto. Olha, cliente padrão, usa a instância de calculadora de desconto, aplico o desconto e exibo aqui no console. Então, vou fazer isso para cada um dos clientes. E aqui está o meu código final, olha. Então, aqui se eu não fizesse a resolução dos serviços aqui, ó, como é que teria que fazer? Aqui eu teria que fornecer as implementações, né? Teria que fazer assim, eu vou comentar esse código, teria que fornecer aqui, né, as implementações criando instâncias das classes, né? Tá vendo? Ó? Dando um new e new. Para evitar isso, é que eu estou fazendo a resolução dos serviços implementando aqui, ó, esse código e obtendo a instância usando o container DI aqui nesse projeto console. Então agora, olha, se eu executar, eu vou ter um exemplo aqui, ó, onde eu vou estar utilizando a implementação aqui, ó, da minha calculadora de desconto com todos os recursos que nós já aplicamos, né? Com todas as regras do Clean Code já aplicadas. Então eu vou vir aqui, olha, eu vou executar e nós vamos ver aqui o resultado final do cálculo de desconto para cada tipo de cliente. Olha, cliente padrão, o preço com desconto é 97, o cliente especial 87,30, cliente ouro 67,90, cliente VIP 48,50. Esse seria um exemplo de cálculo. Então agora, com base na análise do código que nós fizemos nessa implementação, nós vamos identificar quais foram as principais melhorias que foram realizadas aqui no nosso código. Então, ó, nós criamos as interfaces e usamos a injeção de dependência, né? Em calculadora de desconto, calculadora de desconto por fidelidade, calculadora de desconto status conta factor. E isso permitiu a implementação de diferentes estratégias de cálculo de desconto, facilitando a manutenção e os testes de unidade que eu vou mostrar a seguir. Aplicamos aqui o princípio da responsabilidade única. Então agora cada classe tem uma responsabilidade específica. Nós separamos o cálculo de desconto, né, por tipo do cliente e também o desconto por fidelidade. Nós utilizamos nomes descritivos, né, para classes, métodos e variáveis que agora possuem nomes que comunicam claramente as suas intenções. Nós utilizamos constantes, ou seja, nós movemos os valores fixos para uma classe constante, centralizando a definição e facilitando as alterações futuras. Usamos enumeração, né, para ter um código mais legível e autoexplicativo, substituindo os valores mágicos, né, por nomes significativos. Implementamos padrões de projetos, o padrão Strategy, onde cada algoritmo de cálculo de desconto
foi encapsulado em uma classe separada. Isso vai permitir trocar o algoritmo de desconto em tempo de execução. E também o padrão Factory, que agora está encapsulando a lógica de criação das classes de desconto, onde a lógica específica de qual classe usar não está espalhada mais pelo código, mas está concentrada em um único lugar, que é a Factory. E melhoramos a testabilidade do código. Então, o nosso código refatorado é mais fácil de testar. Nós podemos testar cada classe de desconto individualmente, garantindo que cada uma funcione conforme esperado, como nós veremos a seguir. E agora, vejamos um resumo dos princípios do Clean Code que foram aplicados em nosso projeto. Iniciando com a aplicação das regras de nomenclatura para obter nomes descritivos, onde agora nós temos nomes significativos para as classes, métodos, variáveis, ou seja, nomes que revelam a intenção, facilitando a compreensão do código. A responsabilidade única, o princípio Dry, Don't Repeat Yourself, evitando a repetição de lógica, onde nós movemos o código que era comum para métodos ou classes reutilizáveis. E também criamos interfaces. O princípio KISS, Keep It Simple Stupid. Com isso nós mantivemos o nosso código simples e direto, realizando refatoração do código complexo em partes menores. Aplicamos o encapsulamento do comportamento em várias classes específicas, utilizando interfaces para definir contratos e facilitar a substituição de implementações. Usamos constantes e enumerações, para centralizar os valores fixos, eliminar os números mágicos, e promovemos a testabilidade através do princípio SRP, que é o princípio da responsabilidade única, e do princípio Separation of Concerns, que sugere que diferentes partes de um programa devem ser separadas para lidar com preocupações distintas. Quando nós separamos responsabilidades em diferentes classes, cada uma pode ser testada de forma independente, e a separação clara de responsabilidades torna o código mais modular e mais fácil de testar. Então, para ilustrar a testabilidade, nós vamos agora mostrar a aplicação de testes de unidade ao nosso projeto Código Limpo Final. Então nós vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos criar um novo projeto de testes chamado Projeto Código Limpo _ Testes na nossa solution. Vamos incluir esse projeto, Vamos usar para isso o template XUnit Test Project. E vamos também incluir neste projeto o pacote Microsoft Extensions Dependency Injection. E aí nós vamos criar a classe de teste que eu vou chamar de calculadora de desconto testes. E os métodos de teste que vai fazer o seguinte: o primeiro método aqui, vai testar os descontos para os diferentes status da conta, e o segundo aqui vai testar o status da conta inválida. Então eu vou retornar ao meu projeto, Vou fechar tudo aqui, vou para a minha solution e vou incluir aqui o projeto de teste. Vou fazer isso selecionando Add New Project e selecionando aqui, o template XUnit Test Project. Vou clicar em Next e aqui eu vou dar um nome para esse projeto. Vai ser Projeto Código Limpo Testes. Vou clicar em Next, estou usando aqui o Net8, Vou clicar em Create. Então, ele criou aqui, um projeto com uma classe e com um método aqui. Então, continuando, eu vou mostrar o código da classe calculadora de desconto testes que nós vamos criar, e eu vou mostrar esse código em 3 partes. A primeira parte, eu vou mostrar a configuração do container de serviços. Então, eu vou usar esse código. Esse código aqui, é o mesmo código que eu usei para fazer o teste da classe calculadora de desconto na classe Programa. Aqui eu estou fazendo isso num projeto de teste. Então eu estou configurando o container de serviços, criando uma Service Collection, e aqui eu estou registrando a implementação das classes concretas como um serviço transiente, no container de gestão de dependência. Estou fazendo isso para a interface e calculadora desconto status contas factory e calculadora desconto por fidelidade. E também estou registrando o serviço da calculadora de desconto, e depois eu vou resolver a instância da calculadora de desconto. Vou obter uma instância dessa classe que eu vou usar para fazer os testes.
aqui eu estou usando o recurso da injeção de dependência, então vou ter que incluir o pacote no get. Microsoft Extensions Dependency Injection. Então eu vou fazer isso agora. Então eu vou retornar para o meu projeto de teste, né? Ó, projeto de teste. Vou selecionar esse projeto como o projeto que vai ser executado e vou aqui em Tools e vou selecionar Manage no Get Package for Solution. E aqui eu vou incluir o pacote, né? Microsoft Extensions Dependency Injection. Vou fazer isso, ó, no projeto de testes, né? Ó, da mesma forma que eu fiz no projeto do código limpo final. Vou instalar e vou aplicar. Muito bem, então agora eu vou alterar o nome aqui, ó, dessa classe Unitest 1. Eu vou chamar calculadora de desconto testes. Vou renomear ela aqui, ó. Eu vou aplicar. Pronto, eu vou remover esse código aqui, que aqui eu vou configurar o serviço, né? Para fazer isso, vou criar uma variável do tipo calculadora de desconto. Então aqui, para mim poder usar e acessar e fazer o teste no meu projeto código limpo final, eu vou ter que incluir uma referência, ó, selecionar a opção Add Project Reference ao projeto código limpo final no meu projeto de testes, né? Pronto, aí eu vou conseguir incluir aqui, ó, o namespace. Feito isso, eu vou criar o construtor e no construtor eu vou definir o código que eu mostrei, aonde eu estou criando a instância de Service Collection. Então eu vou incluir as referências ao pacote, né, Microsoft Extensions Dependency Injection, as interfaces e as classes concretas. Pronto, então aqui, ó, no construtor eu vou ter uma instância que eu vou usar para fazer os testes. Então aqui é importante destacar que eu estou usando aqui tempo de vida adtransiente para garantir que a criação de novas instâncias para cada teste promova aqui a independência dos testes, né? Para mim não ter interferência de um teste no outro. Vamos ver agora o código do primeiro método de teste. Que esse método de teste ele vai verificar se a lógica de cálculo de desconto está funcionando corretamente para diferentes combinações de entrada. Vou testar aqui, ó, a entrada para cliente padrão, especial, ouro e VIP. Então o atributo theory aqui, ó, indica que esse método é um teste baseado em teoria e serão executados múltiplas vezes com diferentes conjuntos de dados, né? Então vou executar isso 1, 2, 3, 4 vezes com esses conjuntos de dados. E o atributo inline está definindo os conjuntos de dados que serão passados ao método de teste. Eu vou passar, ó, eu tenho os parâmetros aqui no método, né? O preço do produto, o status da conta, o tempo da conta em anos e o resultado esperado. Então aqui eu estou passando os valores, né? O preço do produto vai ser 100, o status da conta vai ser cliente padrão, especial, ouro, VIP, o tempo de conta em anos vai ser 0, 2, 3, 5 e o resultado esperado é o resultado que eu espero que o teste obtenha. A seguir, olha, eu estou usando o act, que vai executar o teste, e a seguir eu verifico o resultado do teste. Então, ó, eu vou ter um resultado aqui e eu vou comparar com o resultado esperado. Se o resultado esperado for igual, observe que eu estou definindo aqui, ó, 2 casas decimais, o que eu defini aqui no teste, né? Se o resultado for igual, o teste vai passar. Caso contrário, o teste vai falhar. E o outro método de teste é o método que vai verificar se o método aplicar desconto lança uma exceção do tipo argument out of range exception quando for passado um status da conta inválido. Então aqui eu estou preparando o teste, definindo o preço do produto, o tempo da conta em anos e aqui eu estou especificando, né, um status da conta inválido, né? Então, estou definindo aqui um status da conta inválido, fazendo uma conversão explícita aqui, ó, por valor 99, que não existe, né? Então, o que eu espero aqui, ó, essa linha de código aqui, ela executa e verifica. Eu vou testar aqui se um método ou código específico vai lançar essa exceção aqui. E aqui dentro desse assert close aqui, ó, eu tenho uma expressão lambda que vai executar o método aplicar desconto com os dados que eu estou passando aqui, o preço do produto, o status da conta e o tempo da conta em anos. O status da conta aqui sendo inválido, ele deve lançar uma exceção. Se isso ocorrer, o teste vai passar. Caso contrário, ele vai falhar. Então vamos retornar aqui ao nosso projeto e vamos criar esses 2 métodos de teste, né? O primeiro vai ser um método que vai testar, né, os desconto padrão, especial, ouro e VIP para cada um dos cenários. E o outro é o que vai testar quando o status da conta for inválido. É um cenário simples, apenas para mostrar, né? Então perceba que é bem fácil realizar os testes de unidade aqui, ó, na nossa classe, graças à aplicação dos princípios do Clean Code. Então agora aqui, ó, basta eu acionar no Visual Studio o menu Teste, Teste Explorer, ó,
onde eu tenho meus casos de teste. Então eu vou expandir aqui a janela, ó. Eu tenho aqui os meus casos de teste, né? Então olha, vou selecionar aqui o invalid status da conta, vou mandar ele executar e ele passou, tá vendo? Ele lançou a exceção, né? Então o tique verde aqui significa que o teste executou. E agora eu vou executar todos esses métodos aqui, ó, de teste para calcular o desconto para cada tipo de status de conta. Então vou mandar ele executar, olha aqui, ó, os 4 testes passaram, tá vendo? Então aqui eu tenho o resultado dos 5 casos de teste, todos os 5 passaram, tá vendo? Então com isso eu tenho aqui o meu código definido no projeto Código Limpo Final e a minha classe calculadora de desconto agora possui esse código. Um código que evoluiu a partir de um código sujo aplicando as regras do Clean Code. E com isso nós concluímos assim esta série onde apresentamos os princípios do Clean Code na prática. Até a semana que vem, se Deus quiser.